Meninos, por que que eu pedi para vocês... Gente, eu estou tentando pôr eu na tela, não vai. Ajuda. Não vai, não. Por que que eu pedi uma última aula para vocês? Franciele, tenta desligar a tua câmera. Vamos ver o que está acontecendo. Eu estou te vendo. Ah, eu apareci inteira aí na câmera? Só você agora. Ah, que beleza, hein? Eu gosto de aparecer, gente. Brincadeira. Exclusividade, professora. É, querem me magoar. Queria estar na Globo, não deu, tô aqui, né? Ô, meninos, brincadeiras à parte, vamos lá. O que que eu quero tratar? Porque, para mim, ficou faltando uma parte do conteúdo, que é a parte do pacote anticrime nova, o acordo de não persecução penal. E eu acharia um pouco leviano da minha parte falar do procedimento na fase postulatória e não falar a inovação principal da lei que vem sendo aplicada hoje. Óbvio, temos o juiz da garantia? Temos, mas está suspenso. Temos mudança também em outros artigos? Temos, mas ficou suspenso. A parte principal hoje que vem sendo aplicada é o famoso ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Pedi em trabalho? Pedi. Mas eu considero bem legal a gente, depois que vocês fizeram o trabalho, vocês também estudaram um pouquinho sobre o assunto, vocês conversarem comigo hoje e a gente fazer uma aula um pouquinho até mais bate-papo sobre o assunto. Pode ser? Ótimo, todo mundo respondeu, muito legal. Pode ser sim, professora. Sim, professora. Obrigada. Vocês continuam me vendo? Sim. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Todo mundo abre aí na tela de vocês mesmos. Abre aí, por favor. O Código de Processo na parte do acordo de não persecução penal. Abram Código de Processo Penal. Também estou abrindo o meu. Planalto. Podem continuar me vendo, só quando for necessário, quando vocês precisarem dar uma lidinha, se socorram. Viram aí? 28A. Tudo bem? 28A. Agora, nós vamos conversar um pouquinho. Quero deixar claro com vocês que, para quem já se atentou, já conversamos sobre o pacote anticrime, já conversamos que a lei 13.964 de 2019 é uma lei um tanto quanto interessante. Por quê? Porque ela é híbrida. Ela trouxe alterações tanto no Código de Processo Penal, processual, como também no Código Penal, material. Veja, por isto é conhecida como uma legislação, uma lei híbrida, porque ela faz menção a processo e a menção a direito material. Pois bem, também já falei com vocês que é interessante. Eu achei essa lei um tanto pouco peculiar, por quê? Porque no tocante aos dispositivos materiais, as alterações efetivas do direito material, esta lei
ela foi rígida, ela endureceu, recrudesceu penas, aumentou penas, trouxe maior rigidez. Por sua vez, no que tange ao processo penal, é uma lei que veio fincar garantias maiores, estipular, elencar de maneira expressa alguns direitos fundamentais trazidos agora como texto de lei no Código de Processo Penal. Então, no tocante ao processo penal, ela foi bem garantista. Já no direito material, ela foi rígida, recrudesceu. Isto é reflexo do que a nossa sociedade vive. Vivemos aí um período processual um pouco controverso. Independente se vocês acharam certo ou errado, a verdade é que nós vivemos um período aí nos últimos 5 anos no processo penal em que estávamos diante, como dizem, indúbio pau no réu. Direitos e garantias fundamentais de cunho processual foram, sim, muito relativizados. E, por outro lado, uma sociedade que queria resposta quanto à impunidade. Logo, direito material mais rígido, processo penal mais garantista. Esta é a Lei 13.964, PAC, Pacote Anticrime. E aí que, sem dúvida, de maneira a continuar com uma tendência processual, por que não dizer norte-americana, ela trouxe para nós o acordo de não persecução penal no artigo 28A do Código de Processo Penal. 28A. Pois bem, primeira, é inédito? Este acordo é inédito? Ou seja, o ordenamento jurídico já previa alguma medida, algum dispositivo semelhante? Olhem que interessante. A título de lei, não. A título de lei, não. Foi inédito. Mas eu falo lei propriamente dita. Por quê? Porque havia, sim, disposição normativa, mas eu digo, não em lei federal, normativa em sentido amplo sobre o assunto. Existia, sim, uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, até para quem não sabe, do mesmo jeito que existe o CNJ, existe o CNMP, em que fez uma resolução específica sobre o assunto, a qual estava sendo aplicada no âmbito tanto estadual quanto no âmbito federal. Repito, então, existia sim medida similar no nosso ordenamento jurídico, mas repito, esta medida não era lei propriamente dita, era por meio do Conselho Nacional do Ministério Público. E aqui, gente, o grande problema era este. Por quê? Porque havia... Deixa eu ver quem está entrando. Karine, vamos lá. Só um pouquinho, que eu vou adicionar aqui. Acho que deu. Pronto. Havia uma grande discussão se um acordo de não persecução penal poderia ser feito sem literalidade da lei, mas meramente por meio do CNMP e resoluções correlatas. Por quê? Porque daí cada
cada Ministério Público no seu âmbito, cada MP estadual usou daquela resolução para fazer específicas, cada qual em seu estado, também no Ministério Público Federal, mas não era lei federal. Por isto, muitos começaram a discutir que era, sim, inconstitucional. A resolução que eu estou me referindo é 181 de 2017 e também sofreu alterações 183 de 2018. A discussão era mesmo quanto à constitucionalidade. Uma resolução poderia dispor sobre processo penal, uma vez que a competência é de lei federal? Discutia-se, então, a constitucionalidade das resoluções. E digo mais, vamos falar um pouquinho sobre, então, o feito. A discussão da constitucionalidade em aspecto formal mesmo, sobre fonte formal do processo penal, sobre fonte do processo penal, caiu por terra. Por quê? Porque hoje é a União que elencou o tema e a União fez por meio de lei federal. Então, a fonte material e a fonte formal do processo penal estão indubitavelmente respeitadas. Não há mais qualquer discussão sobre isso, certo? Agora vamos conversar com vocês. Esse acordo de não persecução penal, ele visa nada mais, nada menos do que essa experiência norte-americana no que tange a justiça consensual. Sim, uma justiça consensual. É a famosa justiça, eu estou tratando em termos amplos, tá? Se você for ser extremamente técnico, vai ter até diferenças técnicas em cada termo que eu estou usando, mas não vem ao caso hoje na nossa matéria. Essa justiça negociada mesmo, isto é a tendência da política criminal moderna. Lembrem, quando nós falamos do criminal, nós temos o quê? Nós temos o direito penal, nós temos o direito penal, mas nós temos também a política criminal, que não visa o estudo da lei propriamente dita, o estudo do crime, o estudo de normas penais não incriminadoras, o direito técnico. Política criminal, na verdade, é uma ciência autônoma que estuda ali o crime como um fenômeno social que visa diminuir a criminalidade, estudar a evolução do direito conforme a evolução social, de maneira a melhorar o panorama. E nós temos, então, direito penal, que é o técnico, a política criminal, que é o estudo do direito penal para melhorá-lo, que também estuda a criminologia, que estuda o fenômeno do crime por si só e o criminoso. Então, nós temos aí estes três ramos: direito penal, política criminal e criminologia. Quem evolui o direito penal é a política criminal. E como política criminal moderna cada vez mais está entrando à tona, a justiça consensual para combater a criminalidade. Sim. Por quê? Porque, vejam, nós temos aí estes institutos consensuais que eles têm
maior efetividade em casos de menor expressão. Eles têm, sim, uma maior efetividade em casos de menor expressão, especificamente no que tange à terceira via do direito penal. Como assim a terceira via do direito penal? Como regra, nós vemos o direito penal atuando como pena ou como medida de segurança. Pena para imputável, medida de segurança para inimputável, ou em alguns casos, semi-imputável. A efetividade do direito penal está na pena, na medida de segurança, mas a política criminal moderna traz para nós uma outra visão, que Roque chama terceira via do direito penal. Por quê? Porque são institutos consensuais em que se visa reparar o dano. Reparar o dano, deixando claro que, em casos de menor expressão, o direito penal é e deve ser subsidiário, ou seja, última ratio. Ele apenas deverá levantar a sua espada quando os outros ramos do direito não forem suficientes. Logo, nos faz questionar que em casos de menor expressão, o consenso é melhor do que a pena propriamente dita. Óbvio, deixando claro, em casos de menor expressão. Tudo bem até aqui, meninos? Bom, vamos seguindo. Agora, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é pegar e ler o artigo 28A e ter uma noção dele. Todo mundo sabe. Agora nós temos que analisar o que vocês já viram. A teleologia, a finalidade do instituto. Depois, a natureza deste instituto. E, por fim, a aplicabilidade deste instituto no tempo, no espaço e de qual forma, certo? É para isso que serve. A leitura, requisito A, requisito B, requisito C, isso qualquer um faz. A gente tem que estudar o cerne mesmo deste instituto. Primeira coisa, eu pergunto, este instituto trata-se de direito processual ou de matéria de direito material? Por quê? Porque a forma de interpretação é diferente e a intertemporalidade é outra. Vamos entender? Só para vocês entenderem, vamos diferenciar aqui direito material e processo penal, para vocês entenderem. Lembrem, o processo penal, conforme artigo 3º, ele admite analogia, interpretação extensiva, aplicação das normas gerais do direito. Por quê? Porque ele é meramente um instrumento, ele não é garantista, ele não tutela o ius libertatis do agente em face do ius puniendis do Estado. O direito material o direito processual é meramente um instrumento. Já o direito material penal é aquele que cria ou modifica pretensão punitiva, direito de punir do Estado, ou até mesmo o direito de executar a pena, porquanto ele é totalmente garantista. Quando a gente fala em direito material penal, nós estamos falando de punir, e a punição, o direito de punir do Estado é sempre limitado. Logo, a forma de interpretar instituto processual de instituto material é totalmente diverso. Um admite analogia em Malam Partem, o outro somente em Bonham. Um admite interpretação extensiva
para ferrar o réu, desculpe a expressão. O outro, jamais, para ferrar o réu, nunca, porque ela é restritiva. Logo, nós temos sim que discutir a natureza jurídica. E digo mais, o direito processual, ele é regido pelo princípio tempus regit actum. A lei do tempo rege o ato. A aplicação imediata de alteração legal, sendo válido todos os atos anteriores. Processo penal é assim. A aplicação imediata. Mudou a lei, aplica imediatamente, sendo válido todos os atos anteriores. Ao passo que o direito material, ele é regido por outra temporalidade, qual seja, logo no artigo 1º do Código Penal e ainda disposto no artigo 39 e 40, irretroatividade da lei penal mais maléfica, ultratividade da lei penal mais benéfica. A lei maléfica não volta. A lei benéfica, ela vai, ela ultraje, né? Então saibam, nós temos aí também a aplicação no tempo, totalmente distinta. Portanto, a primeira pergunta é: o acordo de não persecução penal é processual ou é material? Primeiro erro. Muitas pessoas olham e falam assim: aqui um acadêmico de direito lingué, né? Não sei por que a Natália está me perguntando isso. Se está no processo penal, é um instituto processual. Ledo engano. Não é assim que você verifica a natureza do instituto. Vamos lá. Você vai ter que analisar sobre o que o instituto está dispondo. E aí sim me responder. Por quê? Porque nós estamos falando de um instituto que, se cumprido, acarreta na extinção da punibilidade. Opa! Punir é direito material penal, mas ele está no processo, porque também tem a ver com procedimento. E aí? Aí a resposta é que é uma norma processual material, sendo que toda vez que nós estivermos diante de uma norma processual material, nós sabemos que o direito penal prepondera. Portanto, a minha concepção, eu repito, este instituto é novo, vai dar pano para manga. Saibam, vai dar pano para manga, mas para uma interpretação coerente do direito, sendo bem coerente aqui, nós podemos falar categoricamente que é um instituto processual material. Portanto, ele deve ser aplicado caso seja mais favorável ao réu. Isto quer dizer que, óbvio, respeitando coisa julgada, aqueles casos em que já foram julgados e etc. Mas saibam, neste sentido, ao meu ver, qualquer processo em andamento, mesmo que já tenha começado, já tenha tido uma audiência, mesmo estando em fase de sentença, você poderá invocar o acordo de não persecução penal. Mas, já começou o processo. Não tem problema, é uma norma processual material. Ela deve ser aplicada imediatamente. Paralisa o processo, suspende e pergunta. Tudo bem, gente? Tudo bem? É aqui as partes... É aqui as partes que nós temos
que estudar. Até aqui, eu indago. Alguma dúvida? Não? Ótimo. Então, vamos continuar. Só um pouquinho. Me deem um minutinho. Eu tô falando demais. Eu vou ir buscar uma água para mim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Nem vou pausar aqui. Já vou ir buscar água. Vou parar a gravação um minutinho. Daí eu volto e